E aí pessoal, professor José falando aqui, vamos iniciar mais um estudo voltado para a fisicoquímica. Hoje vamos falar sobre número de oxidação. Ao longo das nossas aulas, iremos trabalhar número de oxidação e reações de oxirredução. Então é um pré-requisito a gente ter uma noção do que é um número de oxidação na química, tá bom? Para que a gente possa entrar aqui dentro das reações de oxirredução passo a passo e entender como é que esses processos são aplicados aqui no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente está vendo aqui o processo de ferrugem na superfície metálica de um parafuso. A gente vai aprender como é que isso acontece e como é que a gente pode reverter, usando tecnologias simples, tá bom? Reverter esses processos e como evitar que eles aconteçam. Essa é apenas uma das aplicações dentro das reações de oxirredução, tá bom? Então vamos começar aqui. A gente tem as noções de número de oxidação. Normalmente você fala alguma coisa está oxidando, né? É um termo muito utilizado na química. Existem os oxidantes, por exemplo, os fogos de artifício. Existem substâncias oxidantes que ajudam, tá, a tornar aqueles fogos de artifício explosivos e para que eles possam acontecer. Então, para a gente compreender, as reações que produzem as cores dos fogos de artifício, por exemplo, o processo de ferrugem, tá? Processo de produção de energia química, é fundamental o estudo do termo oxidante, tá? E esse termo oxidante ele vem aí dessa determinação, que é o número de oxidação. Então, para isso é necessário a gente analisar o comportamento dos átomos dentro das ligações químicas. Então, eu vou fazer aqui uma revisão, tá, com vocês, e já entrando no que é o número de oxidação dentro das ligações químicas. Então, a gente pode observar, no caso do átomo de cloro, que ele pode formar alguns tipos de compostos. Eu vou escrever alguns compostos aqui para que a gente possa deixar em mente, e aí a gente vai analisar o número de oxidação deles. A gente vai ver ainda o que é o número de oxidação, e aí eu vou escrever alguns compostos aqui e mostrar para vocês. Temos aqui um tipo oxidante, a gente tem aqui uma família de sais, que é o KClO, KClO2, KClO3 e KClO4. Então a gente vê que eles têm a mesma estrutura e o que muda neles, nessa família de composto aqui, é a quantidade de oxigênio, tá? São sais muito utilizados dentro dos fogos de artifício, por exemplo, e tem estruturas bastante parecidas. Então a gente pode perceber que eles são oxidantes, tá? Usados em fogos de artifício. E há outros membros, da família, como eu acabei colocando aqui, todo esse rol aqui de substâncias. Então é possível a gente perceber que o cloro ele vai se comportar, se tu presta atenção no cloro aqui, que está aqui no centro, tá bom? Ele vai se comportar de maneira diferente dentro de cada um desses compostos. E aí que a gente tem que analisar, porque cada um desses elementos eles vão se comportar diferente e vão ter diferentes números de oxidação, tá? A gente ainda vai chegar no que é número de oxidação, não se precipite aí, eu não estou te ensinando ainda o que é um número de oxidação. Então estou te dando aqui alguma família de compostos pela qual a gente vai analisar, tá, essa substância de forma mais específica e entender ele passo a passo. Então a gente pode perceber isso, que ele vai estar ligado aí a átomos de oxigênio, 1, 2, 3 ou 4 átomos de oxigênio, e isso vai mudar o comportamento do meu cloro, certo? Então, a gente pode começar a análise por um composto mais simples, tá? Que é o cloreto de potássio, o KCl, que a gente tem aqui do lado, tá? Eu já coloquei aqui, mas eu vou escrever até para vocês, É o KCl, tá bom? E aí, o cloreto de potássio, ele é formado, por um metal alcalino, que é o potássio, tem aqui bonitinho o metal alcalino, da família 1, tá? Por isso que ele só tem um elétronzinho aqui, eu representei o elétron de valência dele, tá? E aqui eu tenho o cloro, que é um halogênio, tá bom? É um ametal. Então toda vez que eu tenho uma ligação de um metal com um ametal, eu formo ligação iônica, certo, galera? Eu sempre vou formar ligação iônica, por isso que eu coloquei aqui no título ligação do tipo iônica, uma típica ligação iônica. Então esse cara aqui ele é menos eletronegativo e ele tende a doar esse elétron, tá, para o companheiro dele aqui de lado, quando eles são colocados em contato, esse elétron do potássio
ele é doado para o meu cloro, né? O cloro é mais eletronegativo e tende a receber. Ser eletronegativo, para quem não lembra, é aquela tendência de você atrair um elétron para si. Então essa tendência é maior no cloro do que no potássio, tá bom? E isso vem lá da estrutura da ligação, da formação da ligação química. Então normalmente esse potássio, como ele vai doar um elétron, ele vai perder um elétron, e na química a gente fica com sinal positivo, né? Por isso que fica K+ e Cl-. Esse sinal de menos indica que ele está ganhando esse elétron, tá bom? E aí ele vai ficar com a carga parcialmente negativa. A gente tem a formação aqui do composto iônico, tá bom? Com carga positiva para o potássio e carga negativa para o cloro. Então, até coloquei aqui, né? Potássio doou um elétron, a carga fica 1+. E aí a gente tem esse símbolo, tá bom? Que é NOx. O NOx é o símbolo para número de oxidação. Então, para você não escrever número de oxidação, a gente escreve simplificadamente a siglazinha NOx. Tá? Significa número de oxidação na química. Então, num composto iônico como esse daqui, o NOx dele vai ser justamente a carga que ele forma o íon. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que o meu número de oxidação do NOx é +1. Por quê? Porque o meu potássio, ele perdeu um elétron, ele doou. Né? Ele doou um elétron. Você doar, você está perdendo ali aquilo, né? Você está doando alguma coisa. Então, sempre que o elétron... Sempre com átomo, né, perder um elétron, um ou mais, né, não necessariamente só um elétron, ele vai ficar com a carga positiva e, consequentemente, vai ser a mesma coisa o NOx. Tá? Então, o número de oxidação é isso. A quantidade de elétrons, tá, que você está ali doando ou recebendo dentro da ligação química, dentro do composto. Então, o cloro ele recebeu um elétron, a carga dele fica -1, justamente porque ele ganhou na química, é assim, negativo ganha, positivo perde. E o NOx dele vai ser o quê? -1. Isso é uma molécula simples, né? A molécula de KCl, cloreto de potássio. Agora a gente vai analisar dentro de moléculas um pouquinho mais complexas. Tá? Então, essa doação, essa recepção de elétrons de um átomo para outro pode ser representada ou quantificada, tá, por um número chamado número de oxidação, simplificadamente NOx. Então, a gente vai analisar isso agora dentro da molécula de KCl. KClO, né, dentro da família daquele sal que a gente estava estudando. Então, a gente tem aqui o composto hipercloreto de potássio, tá, que é o KClO, o primeiro daquela família. E aí a gente tem um átomo central aqui, que é o de oxigênio agora. Ó, a gente tem o potássio de um lado e o cloro do outro, formando ligações químicas. Então, a gente está vendo que o oxigênio ele é um ametal e o potássio é um metal alcalino, como a gente estudou. Ele vai tender a perder esse elétron para o oxigênio. E aí o oxigênio e o cloro, eles dois são ametais. E aqui eu tenho uma típica ligação covalente, tá? Que é o compartilhamento de elétrons. Então, de um lado eu tenho, né, uma certa situação, de outro eu já tenho uma outra situação. Então, dentro da minha molécula, esses elétrons aqui eles são compartilhados, né, para formar a ligação covalente. E aqui eu tenho uma doação, por isso que aqui dentro dessa fórmula, né, a fórmula do sal, eu tenho aqui, ó, o potássio do lado de fora, indicando a carga positiva, que ele está doando elétrons aqui para o oxigênio, e os ametais ficam dentro dos parênteses, né? E essa ligação aqui é a ligação covalente, tá? Fica aqui dentro, fica a ligação covalente. Então, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais específica, né? Qual seria aí o NOx do cloro? Tá? Aqui eu estou sabendo que o NOx do potássio é +1, porque ele está doando. Mas aí o NOx do oxigênio e o NOx do cloro vai ficar como? Né? O oxigênio está recebendo, provavelmente vai ser -1. Mas existe aqui essa ligação química. Como é que eu vou analisar isso? Então, os químicos, eles, na ligação covalente, né, para poder facilitar o estudo do número de oxidação, os químicos eles fizeram uma modificação, tá, nesse estudo. A gente pode analisar isso considerando a molécula de ácido clorídrico. A molécula de ácido clorídrico ela é um composto molecular. Isso quer dizer o quê? Um composto covalente. Ele tem ligação covalente porque é ametal ligado a hidrogênio. Então a gente tem átomos de cloro e hidrogênio, compartilhamento do par de elétrons, né? Tem aqui a ligação covalente, a típica ligação covalente. Sempre que você tem essa situação, né? Ametal ligado a hidrogênio, ametal com ametal. Então o cloro tem a carga elétrica parcial negativa e o hidrogênio positiva. Por quê? Aqui a gente tem a ligação entre eles dois, hidrogênio e cloro. A gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo,
tá? Ele é um ametal, fica ali do lado direito da tabela periódica. O hidrogênio é bem menos eletronegativo. Então, o elétron que está aqui no hidrogênio, ele é mais fortemente atraído para o cloro. Então, a gente indica aqui na química, com esse símbolozinho, né, que significa carga parcial, uma carga parcial negativa para o cloro, justamente porque ele atrai mais fortemente o elétron do hidrogênio. E o hidrogênio fica com a carga parcial positiva, porque ele está perdendo ali, né, em um certo momento, aquele elétron que está sendo compartilhado da minha ligação covalente. Então, o hidrogênio é menos eletronegativo, perderia um elétron para o cloro, o NOx dele fica mais 1. O cloro, que é mais eletronegativo, ganha um elétron do hidrogênio e o NOx dele fica menos 1. Então, quem é mais eletronegativo na história fica com o NOx negativo, e quem é menos eletronegativo fica com o NOx positivo. Então, dentro da ligação covalente, eu imagino ela como se fosse iônica, e aí eu vejo a minha tendência de formar o composto. E aqui eu já posso analisar, né, eu tenho aqui o mais eletronegativo, ele atrai mais fortemente para ele o elétron, tá? E aí eu já posso aqui imaginar rapidão isso aqui, ó. Eu tenho aqui, né, exposto para vocês o cloro, que doou um elétron aqui para o oxigênio. Essa parte aqui é iônica, né, e essa parte aqui é covalente, galera. Então, como ele perdeu aqui um elétron para o oxigênio, o NOx dele fica mais 1. Beleza. O cloro é menos eletronegativo do que o oxigênio, tá? A gente tem uma fila de eletronegatividade, tá? Lá na família dos halogênios. Eu posso até colocar essa tabelinha para vocês depois. E eu vejo que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o cloro. Então, o oxigênio é que vai atrair esse elétron para ele mais fortemente dentro dessa ligação covalente aqui, tá? Então, ele pega um elétron do potássio e pega um elétron do cloro. Por isso que o NOx dele fica menos 2, porque ele está recebendo os dos dois ao mesmo tempo, tá? E o cloro, né, parcialmente, ele fica com o NOx mais 1, porque ele está doando aqui um NOx, um elétron para o oxigênio, tá bom? E é assim que você faz a análise do número de oxidação dentro de uma molécula, tá? Eu coloquei aqui as explicações mais embaixo, né? Com o oxigênio, que é mais eletronegativo, o cloro, que atrai menos o par direto na ligação covalente, adquire o NOx menos mais 1, tá? Sempre lembrando, mais você está perdendo, menos você está ganhando dentro da química. E aí esse número de oxidação é muito importante dentro das reações de oxidação, tá? Dentro das reações de oxirredução que a gente vai entender. Então eu também sempre percebo, né, que o NOx dentro de uma molécula, né, essa molécula aqui que a gente viu da primeira família lá é o KClO, né? A gente vai ver que esse número de oxidação do cloro aqui e do oxigênio ele muda dentro daquela família. Então a gente percebe que a escrita dele é assim, né, a fórmula molecular. E eu vejo que aqui não tem carga nenhuma, é carga zero, né? Não é um íon, é um sal neutro. Por isso que a soma disso tudo aqui tem que ser zero, tá? Se o composto for neutro, tem que ser zero. Então aqui eu tenho mais 1 com mais 1, dá mais 2 com menos 2, dá zero tudo. A soma tem que ser um composto neutro. Tranquilo? Se não der zero, né, teu composto for neutro e não der zero, alguma coisa está errada. Tranquilo? Então a gente pode fazer até outras análises, né, para outros números de oxidação. A gente tem aqui a água, por exemplo, né, a gente tem o oxigênio ligado a dois hidrogênios, o H2O. Deixa eu até riscar aqui para a gente poder analisar algumas antes da gente finalizar a aula. Então a gente tem aqui o H2O. A gente tem o oxigênio como mais eletronegativo, viu, galera? Então, como ele é mais eletronegativo, ele vai atrair mais fortemente, tá, o elétron para ele, né? A gente vê que aqui nessas duas ligações elas são tipicamente covalentes, né? Ele é um composto molecular. Então o elétron que estava aqui, ó, aqui e aqui, ele é mais atraído aqui para o oxigênio. Aí ele pega uma carga, ele está ganhando, então fica com a carga menos 1. O elétron daqui desse outro oxigênio está sendo mais fortemente atraído aqui para o oxigênio, então fica com a carga menos 1 novamente. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E cada um dos hidrogênios fica com a carga menos 1, né? O NOx. Aqui é cada um dos NOx dentro da minha molécula. A gente tem aqui um composto iônico, né? O alumínio e o oxigênio. A gente vê a carga deles, né? A carga 3+, que é justamente a carga do íon que ele forma, vai ser justamente o NOx dele,
e o oxigênio tipicamente ele já tem uma carga 2-, que é muito conhecida. O número de oxidação do oxigênio é muito conhecido. Normalmente, né, gente, ele é -2, mas ele sofre variação dependendo da molécula, tá? Pode ser -4 e até outras variações. Aqui nessa molécula, que é a molécula de CO2, a gente tem o carbono, né, e a gente tem aqui o oxigênio. A gente vê que o oxigênio ele é mais eletronegativo, né, em ambos os lados da molécula. E ele rouba aqui 2 elétrons a mais do carbono. Então cada um fica com a carga -2, que é típica do oxigênio. E o carbono, que perde -2 para um lado e -2 para o outro, fica mais 4. Né? Que a gente tem outro composto iônico. A própria carga dos íons que eles formam é justamente o NOx que eles produzem. Tá? A gente tem aí dentro dos ametais uma fila de reatividade, né, de eletronegatividade, para que vocês não se enganem. A gente tem aí o flúor, tá, que tem uma eletronegatividade maior do que o oxigênio. O flúor é o mais eletronegativo. A gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o famoso FON, né? O nitrogênio tem uma eletronegatividade próxima do cloro, tá, só que é maior um pouquinho. O cloro é maior do que o bromo, tá? A gente tem aí o iodo, o iodo, tá? Que tem aproximadamente a mesma eletronegatividade do enxofre, e assim vai, né? A gente tem aí depois o carbono, a gente tem aí o fósforo. Então é bom que vocês tenham em mente essa fila de eletronegatividade para saber, né, quem é que vai atrair esse elétron ou não. Então eu já falei bastante aqui de início sobre o número de oxidação. A gente fica por aqui, a gente vai analisar o número de oxidação em moléculas mais complexas, né? Se não me engano eu coloquei aqui mais um tipo. Aqui, ó, né? Esse daqui é o hiporclorito de potássio, tá? Só para a gente finalizar, eu tenho aqui o KClO4. Olha só, a carga dele é 0, né, gente? E o cloro aqui já não é mais como o KClO. Ele vai ter um número de oxidação diferente. Olha só a estrutura plana dessa molécula, tá? Então ele perde aqui, por uma ligação dativa, né, 2 elétrons para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Em cada um desses 3 ele perde 2. Por isso que o elétron, né, o número de oxidação do oxigênio em cada uma dessas situações é -2. Então, como ele perde -2 em cada um, aqui ele já tem um NOx mais 6. Só que ainda falta aqui essa ligação com esse oxigênio. Só que nesse caso ele perde só um elétron, né? Porque eu tenho outra ligação aqui com o potássio. Aí o número de oxidação dele fica, ó, mais 7. Você viu que lá naquela outra molécula o número de oxidação do cloro era mais 1. E agora ele variou para mais 7. Então, dentro de determinadas situações, o número de oxidação de um átomo ele vai variar sim, tá bom? Ele pode variar. Na próxima aula eu vou trazer considerações importantes sobre esse número de oxidação, tá? Dentro das moléculas. Eu vou trazer alguns macetes aí bem legais, o que as teorias falam e como isso pode facilitar a tua identificação do número de oxidação. Então, segura aí esses conceitos, revisa, escreve aí essas moléculas que eu acabei demonstrando na aula, e aí a gente vai analisando posteriormente nas próximas aulas, né, com outros temas, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.